Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão de dilatação anômala da água, beleza? Essa questão é bem interessante, pessoal, que ela vai trabalhar com o conceito da densidade, não com o conceito do volume. A gente está mais acostumado a trabalhar com o conceito do volume do que com o conceito de densidade. E é importante pra caramba, então presta atenção. O meio ambiente é repleto de situações nas quais a variação de temperatura pode provocar belas mudanças na paisagem. Por exemplo, a placidez da superfície da água de um lago muda completamente para a rigidez da superfície de gelo, quando uma frente fria provoca o congelamento da água. Nessa situação, algo ainda mais curioso acontece. A água fica congelada na superfície, formando uma camada de gelo, mas continua no estado líquido abaixo dessa camada, permitindo assim a preservação da vida aquática. Tal fenômeno deve-se ao comportamento anômalo da densidade desse precioso líquido, mostrado no gráfico a seguir. Então, ele botou um gráfico da temperatura pela densidade da água. Beleza. Bom, aí, como é que nós vamos passar adiante agora? Repara o que ele coloca aqui como alternativa para a gente. Ele fala assim: o processo de troca de calor no interior do lago, entre as temperaturas inicial de 10 graus Celsius e final de 0 graus Celsius, permite entender o motivo pelo qual se forma uma camada de gelo na superfície, enquanto abaixo dela a água permanece em estado líquido. Destas informações, é correto concluir que... Repara, pessoal, que as alternativas estão fazendo duas análises, né? Nós temos 4 alternativas apenas, tá? Em que na letra A e na letra B, ele fala do que está acontecendo entre 4 e 0. 4 e 0. E na letra C e na letra D, ele está falando o que aconteceu entre 10 e 4, tá? Então, vamos analisar com calma o gráfico, dividindo essa análise nessas duas situações, entre 10 e 4, entre 4 e 0, beleza? E aí depois, de posse da análise que nós fizermos, nós então vamos verificar qual alternativa aqui está mais condizente. Então, presta atenção, vamos lá. Olha só, a primeira coisa que o gráfico ele deu foi esse, tá? Repara que realmente, na temperatura de 4 graus Celsius, nós temos uma inversão de comportamento do gráfico, né? Então, o gráfico aqui tinha um comportamento, quando passa para cá tem outro comportamento. Então, você percebe uma coisa extremamente interessante, que quando a água está a 4 graus Celsius, a sua densidade é máxima. Então, quando a água está a 4 graus Celsius, a densidade dela é máxima. Beleza. Então, vamos lá. De 10 para 4 graus Celsius. É lógico, pessoal, que quando eu estou indo de 10 para 4 graus Celsius, a temperatura diminui. A temperatura diminui e acontece o que com a densidade? Ó, em 10, a densidade era essa. Em 4, a densidade é essa. Então, de 10 para 4, a densidade sai de 0,99970 para 1. Então, repara que a temperatura diminui, mas a densidade aumenta. E o que acontece com um líquido mais denso? Um líquido que está mais denso, ele vai para o fundo do lago. Então, um líquido que está a 4 graus Celsius, ele tende a ir para o fundo do lago porque é mais denso. Então, a água fria vai para o fundo. Então, quanto mais perto de chegar a 4 graus Celsius, mais a água vai para o fundo porque ela vai ficando mais densa. Beleza. E o que acontece do 4 para o 0 graus Celsius? Então, quando eu vou do 4 para o 0 graus Celsius, vai ser esse outro pedaço, do 4 para o 0 aqui. É óbvio que a temperatura está diminuindo do 4
para o 0. Só que em 4, a densidade era 1. Em 0, a densidade é algo aqui abaixo de 0, não é? Em cima, é nesse pedaço aqui. Então, repara que a temperatura diminuiu e a densidade diminuiu. E esse líquido, então, menos denso, que tinha descido, se ele continua esfriando, ele sobe, ele fica na superfície. Então, esse líquido que está prestes a chegar a 0, chegando a 0 graus Celsius, está prestes a congelar, ele está na superfície. E aí o gelo se forma na superfície. Então, quando a temperatura vai se aproximando de 0, eu deixo de ter o resfriamento do fundo pela convecção, porque o frio ia para baixo, mas quando vai de 4 para 0, a água fria vai para cima. E aí aquela convecção deixa de resfriar o fundo e deixa de ter a corrente de convecção para resfriar o fundo. E aí você passa a ter uma troca de calor entre o ambiente e aquela superfície que está bem perto de 0 graus Celsius e o gelo se forma então na superfície. Beleza? Então olha só, de posse dessa análise, a gente percebe que tanto a letra A quanto a letra D estão falando coisas inicialmente corretas. Como assim, professor? Se você analisar entre 4 e 0, que é aqui, à medida que a temperatura diminui, a densidade diminui, impedindo a troca de calor por convecção e permitindo o resfriamento da água ainda por condução. Faz sentido. Aquela água fria para baixo não vai descer, a água fria vai ficar na superfície, impedindo então a convecção e automaticamente a troca de calor ali vai ocorrer pela condução apenas. Vai ocorrer apenas pela condução. Por isso que a letra A está correta. Então, olha o que está escrito na letra D. Entre 10 e 4, à medida que a temperatura diminui, entre 10 e 4 é esse pedaço, a temperatura diminui, a densidade da água aumenta, tá certo? Permitindo a troca de calor por condução e impedindo o resfriamento da água por convecção. Repara, pessoal, repara que tem uma coisa sutil aqui. Entre 10 e 4, a água fria vai para baixo pela convecção. Então, entre 10 e 4, o que faz a água lá embaixo esfriar é o fato da água A4 ser mais densa. E a água A4 ser mais densa, ela vai descer. Então, na verdade, entre 10 e 4, existe o processo de convecção que vai fazer a parte do fundo do lago, ou da água que nós estamos falando, ter uma temperatura perto de 4 graus Celsius, que é a água mais densa quando está a 4 graus Celsius. Beleza, minha gente? Então, por isso, nós temos a alternativa A correta. Beleza, gente? Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau!